Olá! No programa de hoje, preparamos uma edição especial sobre os presídios. Vamos mostrar como os detentos levam o dia a dia nas cadeias. Lugares minúsculos, superlotados. É muita gente presa em situação caótica. Será que essa é a melhor forma de pagar pelo crime? Há chances de recuperação? Afinal, uma hora o detento volta ao convívio social. Mas de que forma? Você vê isso aqui hoje. Temos também uma entrevista especial com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Bennett. Ele preside a comissão de juristas formada no Senado Federal para atualizar a lei de execução penal, criada há quase 30 anos. Inovar? Será que está aí o segredo para melhorar a questão penitenciária do país? E tem mais. Eu vou apresentar a vocês uma cantora especial. E o crack tá matando e o mundo se perdendo. Não entendeu o que ela tem a ver com presídio? Então fique ligado. Você vai ver isso agora. O STJ 25 anos está começando. Quem mata, rouba, sequestra, comete qualquer tipo de crime tem que ser punido e preso, isso é óbvio. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que funciona. E quando realmente o infrator vai parar atrás das grades, será que existe recuperação? Afinal, qual é a punição? Passar alguns anos trancafiado? Existe vida nas celas? Nós fomos conferir. A equipe de TV do STJ mostra agora para você como é uma cadeia no Brasil. Do lado de fora, a pacata Planaltina de Goiás. Do lado de dentro, problemas graves. Esse delegado foi impedido de mandar os presos para a cadeia municipal, interditada devido às condições precárias. Sem saída, ele foi forçado a deter os criminosos dentro de 2 celas minúsculas, sem nenhuma estrutura. O sistema prisional do município ele está falido, não tem estrutura para nada. O secretário de Segurança Pública esteve no local, se comprometeu a construir imediatamente um presídio, mas enquanto a obra não sai, nós nos vemos numa situação crítica do seguinte modo, de não ter onde colocarmos realmente os presos. No fundo da delegacia, amontoados em 2 celas, estão os 28 homens detidos. As condições são degradantes. Não vemos nossas famílias já há uns 2 meses. Eles não resolvem para onde nós vamos, não faz nada. A coisa mais terrível do mundo é você ficar aqui dentro aqui. Você conviver no meio disso. Tem gente que compreende a gente, ou já não compreende, ou já quer bater, já quer brigar. A gente tá aqui para pagar, mas de uma forma justa, né? Não é desse jeito aqui não, porque nem bicho é obrigado a viver desse jeito aqui. O quadro dos presídios brasileiros é desenhado por um recorte social perverso. Quase metade da população carcerária é composta de negros e pardos, não possui ensino fundamental completo e tem menos de 30 anos. 28 mil são analfabetos. Invisíveis para a sociedade, eles se misturam em meio às drogas, à superlotação e às doenças. O encarceramento é do pobre, do inculto, daquele que não teve acesso ao mínimo que a sociedade, ou que o Estado, ou que, enfim, a estrutura de governo, todos os níveis, não ofereceu. Desequilíbrio social que acaba levando tantos jovens e adolescentes ao mundo do crime. Falta de oportunidade, de estudo e trabalho. Socializar quem nunca foi socializado. Distorções que a lei pretende corrigir com uma palavra mágica. Reintegração é da lei, ressocialização. Nós não queremos só ressocializar, nós queremos socializar pessoas que nunca foram socializadas. Imagina como é que as pessoas têm que sair, assim, é um momento único da vida dessas pessoas que entraram pela via do crime e vão voltar para a sociedade. De um jeito ou de outro elas vão voltar. Os eleitos são poucos, um privilégio que eles valorizam e saboreiam nos mínimos detalhes. Trabalho que dignifica, faz bem para a alma e prepara para o mundo lá fora. É muito bom porque aqui é o seguinte, você começa a trabalhar, você começa a sentir um gosto, né? O prazer de trabalhar e você sabe assim que quando você sair daqui, se você levar o que eu aprendi aqui, sim, com certeza eu posso, né, tomar um novo rumo, né? Labor ou trabalho soma-se a terapia que cura e renova. Renova, a gente distrai e muda certos pensamentos que a gente fica sempre na tranca, porque os outros
bloco aí atrás. E aqui na frente a gente já tem a liberdade de sair aqui para fora e trabalhar. E a gente já tem uma visão melhor para ir lá para fora e continuar uma vida diferente. A laborterapia nos presídios ainda é uma iniciativa tímida. Menos de 10% de presos têm acesso ao projeto. Quem consegue uma chance sabe o valor da oportunidade. A senhora imagina quantos que passou por aqui, entendeu? Que tem a oportunidade de sair lá fora e não pender para o lado do crime mais, porque a pessoa sai daqui profissional. Ele só volta para o crime por opção dele mesmo. 500 anos. A droga, geralmente, é o primeiro passo. Sérgio engrossa a estatística que revela: 2/3 da população carcerária no Brasil são formados por pessoas que praticaram roubo, furto e tráfico de drogas. 133 mil pessoas foram condenadas por tráfico. Maconha, cocaína, crack, porta de entrada para a reclusão. Isolamento que os distancia dos valores morais e os joga num círculo vicioso. Quando a gente sai da cadeia e não tem oportunidade, né? A gente que está no vício, que não tem ajuda, né? É obrigado a virar bandido, porque a gente é escravo da droga. O nome adicto em latim quer dizer escravo. Eu era o escravo da droga. Eu precisava da droga. Meu mundo era droga. E lá dentro da cadeia, como é que é? Amigo na cadeia ninguém tem, né? Que chama lá é aliado. Tem aquele cara que está do teu lado, mas um vacilo seu, que lá existe regra a ser cumprida lá dentro, né? São 13 mil presos, não cabe esse tanto de gente. Tem o galpão também, que é o CPP. Mas a estatística está aí para falar, né? Para dizer, né? De tantos que saem, a maioria que volta é tudo reincidente. A organização não governamental Salve a Si é um centro de recuperação para usuários de drogas que recebe também presos com histórico de dependência química. Ela é parceira do programa Viva Vida Sem Drogas do Distrito Federal. Piscinas, instalações e jardins, tudo erguido pelos próprios internos. Histórias que passam de um para o outro e servem de lição, despertam um novo saber. Saber que eu tenho a chance de se tornar um novo homem, né? Que a casa me propôs abriu minha mente para isso, né? Falou assim, ó, você é uma pessoa que você pode conseguir de outra forma. Recuperar e reinserir. Dar uma nova oportunidade para aqueles que por algum motivo se desviaram do caminho. Para os amigos, ele era o Rick, mas aqui é o Henrique, diretor da ONG Salve a Si. Do céu ao inferno, o ex-dependente químico, filho da classe alta, viu seus sonhos se perderem em meio às drogas. Com 11 anos eu já tinha propensão ao uso de substâncias, né? E ali eu já comecei uma dependência com o álcool. Fui para maconha, da maconha para cocaína, da cocaína para merla, da merla para o crack. E foram 23 anos de uso degradante, né? Todos os meus sonhos eu não pude realizar, até que eu fui preso, né? Eu fui condenado a 14 anos por tráfico internacional. Eu fui preso no aeroporto Charles de Gaulle com 14 quilos de cocaína, né? E não tem vergonha nenhuma de falar. Né? Até pelo contrário, a minha história hoje motiva a história de muitos outros. Motivou a história até agora de mais de 800 pacientes que já passaram por aqui. Um trabalho que ainda poderá ajudar muitas outras pessoas. De acordo com o subsecretário do programa implantado na capital do país, o Viva Vida Sem Drogas será exemplo de inovação. Nós estamos já como meta para o ano que vem de inserir o programa Viva Vida Sem Drogas aqui no Distrito Federal dentro do sistema penitenciário. Daqui a pouco, como é o trabalho da comissão designada para atualizar a lei de execução penal? Os juristas do grupo instaurado pelo Senado Federal têm uma missão difícil. Já já a gente volta. A
ministra Eliana Calmon representou o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, na sessão solene do Congresso Nacional, que celebrou os 190 anos do Parlamento Brasileiro. No plenário do Senado Federal, a ministra compôs a mesa ao lado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros. O senador destacou a importância da preservação da independência entre os três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É preciso que esse conceito irretocável esteja presente nas mentes de todos os dirigentes públicos. O Senado Federal, com todos os recursos existentes na democracia, irá zelar por suas funções constitucionais e sempre resistirá à tentação de se imiscuir em competências alheias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O que é a Lei de Execução Penal Brasileira? De uma forma geral, trata do cumprimento da sentença dos presos, da reintegração do detento à sociedade e vários outros aspectos do sistema prisional do país. Essa lei existe desde 1984, são quase 30 anos. E depois de 3 décadas, é inevitável que alguns pontos já estejam defasados. Por isso, uma comissão de juristas foi formada para pensar numa atualização dessa lei. A missão vai além de sugerir ideias. É necessário que as propostas colocadas no papel possam ser realmente executadas. Conceitos e concepções que tenham praticidade para serem instaurados de fato. Eu conversei aqui no nosso estúdio com o ministro Sidney Benetti, do Superior Tribunal de Justiça. Ele preside a comissão instalada no Senado Federal. Ministro, seja bem-vindo. Primeiro, qual que é a necessidade de uma atualização da Lei de Execução Penal? Por que existe essa necessidade? É preciso adequar a lei à nova realidade criminológica brasileira. Existe uma necessidade de que os processos sejam processos que sejam mais rápidos, que andem com maior efetividade, que se dê às pessoas que estão presas uma garantia de que o seu processo será examinado e decidido da forma melhor e mais célere possível. E te dá uma garantia também à sociedade de que a sanção penal, as condenações de qualquer modalidade de pena sejam efetivas e sejam cumpridas. Agora, a lei de 1984, ela pode ser considerada uma boa lei de execução penal? O que não funcionou? Como princípios, é uma excelente lei. Ela garante direitos, ela estabelece os deveres, ela tem uma carta de princípios ideal, é uma lei idealista do ponto de vista de preservação das pessoas presas e de efetivação da sanção penal. A questão que se coloca é a prática. A questão que se coloca é a prática porque acabou se criando um sistema de muitos processos que andam demais, que tem muitos incidentes, e isso não chega ao final com facilidade esses processos. E também os mecanismos de ter o condenado direitos se efetivo com muita dificuldade e também muitas vezes as pessoas são devolvidas ao convívio social sem a garantia de que realmente sofreram alguma punição. E como funciona o trabalho de uma comissão dessa? Como que ela é estruturada? São feitos encontros entre os integrantes? A ideia é realmente partir de um núcleo principal, é o núcleo de uma comissão que eu recebi com todos os seus nomes já escolhidos pelo presidente do Senado, que a nomeou, que foi o presidente Sarney. Tive conhecimento pessoal de alguns dos membros da comissão agora, me parece pessoas muito bem intencionadas e profissionais de grande qualidade jurídica e de conhecimento de campo. Conhecimento de campo para isso que eu disse, para que se tenha a garantia dos direitos das pessoas encarceradas, a garantia de uma sensação de sanção penal e também que se chegue realmente à ressocialização desses condenados. A comissão vai trabalhar, nós já temos uma próxima reunião marcada para o dia 29 de abril e antes nós temos uma data intermediária em que todos vão mandar as sugestões por e-mail e sugestões muito concretas, sem nenhum sentido de teorização. Eu pedi que fossem numeradas e com proposições de poucas linhas dizendo aquilo que acha que deve ser alterado na Lei de Execução Penal. Ou seja, o senhor pretende fazer um trabalho bem objetivo ali, Bem né? objetivo, bem prático. Bem objetivo e bem prático.
Nós estamos numa fase em que o direito caminha no sentido de uma praticidade e de uma concretude. Nós estamos numa fase de direito de resultados, sistema jurídico de resultados. E esse sistema jurídico de resultados tem de chegar aos resultados com rapidez, cortando os caminhos para que ele chegue. E, se possível, por intermédio de elementos muito objetivos, para evitar necessidade de muitas apreciações judiciais subjetivas. O cidadão também pode dar alguma opinião, né? É claro que sim. Já começam a vir algumas sugestões, e essas sugestões, quando a comissão caminhar numa fase mais sedimentada, que nós apenas fizemos a instalação, não fizemos nenhuma outra reunião, mas depois de uma fase mais sedimentada, nós vamos solicitar sugestões concretas, mas sempre sugestões concretas, teorizações, assuntos gerais, esses provavelmente não terão muita relevância nos trabalhos, salvo se deles nós pudermos extrair algum efeito muito concreto de celeridade do processo, de efetividade do sistema. Agora, a questão de superlotação, né, ministro, que a gente vê por todo o país, seria o principal foco ali da comissão? Seria o principal problema hoje no país? Como não que o senhor posso vê dizer por todos os membros da comissão. De minha parte, eu acho que tem de ser construído um sistema bom, um sistema eficiente, um sistema que leve em consideração o que se passa no mundo, que há países em que a execução da pena se faz muito bem feita no mundo. E eu, felizmente, tenho contato com alguns desses países por intermédio dos juízes envolvidos na área. E se vai procurar que sejam coisas muito efetivas dessa parte do sistema de execução penal. Agora, se precisar de mais vagas, o sistema aí depois será um problema do Poder Executivo de construir. E se houver medidas alternativas que realmente satisfaçam o sentimento de prevenção geral do delito, pela sensação na sociedade de que quem foi condenado teve a consequência penal, se isso for suficiente, aí a avaliação será dos poderes executivos, se isso será suficiente ou não. Mas a ideia é estabelecer um sistema bem feito, um sistema realista, sobretudo realista, e depois a parte de implementação material ficará fora das nossas mãos. Existe, então, essa preocupação de que o cidadão que está aqui do lado de fora também se sinta seguro, né, e que sinta que aquele detento ali cumpriu realmente a pena. Ele deve ter a sensação de que foi aplicada a lei penal. Foi tanto ele quanto a pessoa encarcerada, ou a pessoa condenada sem ser para o cárcere, pode ser privativa de liberdade, mas que tenha a impressão, realmente a sensação, todos têm a sensação de que a lei penal foi cumprida. E se a lei penal não for boa, depois as forças sociais devem se movimentar para a alteração da lei penal. É uma comissão de execução da lei penal, não é uma comissão de revisão de todo o sistema penal brasileiro. Nós receberemos, é uma comissão para receber essas pessoas que já estão condenadas e aplicar a sanção penal que foi imposta a elas. Como é que o senhor vê também essa questão dos presos reincidentes e também ressocialização, né? Isso é possível porque hoje a sociedade, sinceramente, sente que não. É possível, sim, colocar isso em prática? Há vários sistemas no mundo que ressocializam. Ressocializam aqueles que têm condição de ser ressocializados. Isso é uma questão que pertence à criminologia, não sou eu quem vai definir essas matérias. Mas é uma questão que vários sistemas penais do mundo obtêm ressocialização muito mais do que nós estamos tendo no Brasil. Mas grande parte disso tem que ver também com a sensação de impunidade. A sensação de impunidade faz com que quem seja propenso a cometer algum delito faça uma antevisão de que vai acontecer alguma coisa ou não vai acontecer alguma coisa, e nesse caso comete mais delito ou comete menos delito, porque isso faz parte da vida, né? No próximo bloco, mais uma parte da entrevista com o ministro Sidney Bennett. E já já você vai conhecer também uma cantora especial que descobriu um dom na prisão.
diretora-geral da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministra Eliana Calmon, ressaltou o trabalho desenvolvido pela instituição no apoio ao Conselho Nacional de Justiça para o cumprimento da Meta 18. O objetivo é julgar todas as ações de improbidade administrativa que chegaram ao Judiciário antes de dezembro de 2011. São cerca de 15 mil processos. Para a ministra, é um desafio ambicioso e o ensino à distância é fundamental para que a magistratura alcance o melhor resultado possível. A primeira parte é feito à distância. Nós instituímos módulos e os magistrados acessam a internet e tem o seu coordenador que oferece o material necessário para esse estudo à distância. Primeiro, é um curso teórico, né? Um curso teórico. Nós chamamos este instrutor de tutor. Então, os módulos, cada módulo tem um tutor e este tutor faz aplicações de exercícios, no final faz avaliação e etc. Assim que terminarem a primeira fase do curso pela internet, os juízes começam a parte prática. Vamos novamente pegar todos estes alunos que participaram deste curso, fazer mesas redondas e estudar o processo, para aplicar nos processos aquilo que foi aprendido com a técnica de teoria. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos agora com mais uma parte da entrevista que fizemos aqui no nosso estúdio com o ministro Sidney Benetti. Ele é presidente da Comissão de Juristas formada no Senado Federal para atualizar a Lei de Execução Penal. Executar tudo isso, gasto vai ter, né, ministro? É impossível não ter um custo, né? Provavelmente vai ter gasto. Nós estamos preocupados em estabelecer um bom sistema realista, sem sonhos altos nesta matéria, desse tipo, vamos consertar o mundo, fazer com que todas as pessoas fiquem boas. Isso não é problema de uma execução penal. Esse é um problema de toda a legislação penal, que lida com muito mais assuntos e lida com toda a sociedade. São os valores da sociedade e a sociedade que em algum momento vai ter de definir o que ela quer nessas matérias. Mas o que nós vamos tentar é ter uma lei de execução penal realista. Quer dizer, quem for condenado àquela medida de pena terá de cumprir aquela medida de pena e não cumprir nem além, que é o problema muito sério da pena vencida, não permitir que haja pessoas que continuem presas por período superior ao que seja necessário, e também, se for medida alternativa, que essa medida alternativa seja sentida pela pessoa que foi condenada como participante de um sistema de recuperação e de que a sociedade perceba que ela está dando uma resposta ao crime que ela veio a cometer. Desse conjunto vem a ressocialização, com toda certeza. Então, é aquelas atividades também, ministro, né, que o detento pode ou poderia fazer na prisão se houvesse, né? Isso também faz parte do trabalho da comissão? Faz parte, isso faz parte do trabalho e isso vai depender naturalmente da implementação posteriormente do Poder Executivo, de cada uma das áreas, por intermédio da construção do presídio e de adequação dos presídios. E assim como as medidas de punitivas alternativas. A ideia é fazer com que essas medidas alternativas sejam medidas simples, execuíveis com facilidade e que não sejam de duração longa, de prática de vários atos, como muitas vezes se faz com a prestação de serviço à comunidade. Fica muito tempo tendo de comparecer ao mesmo local para ajudar no serviço e isso acaba sendo difícil de se executar. A ideia é que, pelo menos de minha parte, é que essas medidas sejam medidas que se cumpram com poucos atos. Então, vai fazer determinado serviço, faz aquele e acabou. Reduzir a burocracia um pouco, né? E também mexer na pena de multa para que a pena de multa seja mais efetiva.
Agora, ministro, em relação à gestão também nas cadeias, isso também vai ser trabalhado? Como que vai ser? Isso eu não sei lhe dizer qual vai ser a diretriz, se isso vai fazer parte de uma providência administrativa. Por hora seria muito precipitado dizer. Nós não vamos administrar presídios. Nosso problema é ver do ponto de vista jurídico, atendidos os preceitos constitucionais de garantia das partes, garantia das pessoas condenadas, ver o que nós devemos colocar na lei para que se executem as penas a que forem condenados. Nós somos organizadores de locais e de atividades. Nós recebemos as pessoas tal como venham a ser condenadas em função da lei penal. E essa lei penal é desenhada pela sociedade. Aliás, há uma comissão revendo o Código Penal, já reviu uma parte das leis e estão revendo aos poucos. Agora, a partir do momento que a comissão tiver encerrado o trabalho, concluído o anteprojeto, como é que é o trâmite? Nós entregamos é uma comissão constituída pelo Senado Federal. Nós vamos entregar esse trabalho ao presidente do Senado Federal e o trabalho, posteriormente, o trabalho legislativo será dado pela Casa Legislativa, né? Ministro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. A gente sabe que a vida na cadeia é difícil, que a recuperação para quem sempre viu o que é errado como opção é complicada. Mas existe também a vontade de querer mudar. Você vai conhecer agora uma detenta que, de repente, resolveu cantar em um concurso de beleza realizado dentro da penitenciária. Ela descobriu não só um dom, mas a chance de se libertar do mundo do crime. Com vocês, Danila Dantes. É muita gente morrendo, e o crack tá matando e o mundo se perdendo. Essa melodia não existia. A letra contra o crack é de quem vivia por ele. Poxa, eu vendia droga e tudo, e hoje eu tô aqui dentro da cadeia pagando por um crime que eu fiz e fiz uma música contra as drogas, entendeu? Então, para mim, isso é muito gratificante. Um dom escondido pelo tráfico. A minha mãe ficou grávida de mim, né? O meu pai também era bandido, né? E aí eu não sei o que levou, as lembranças são poucas, né? Porque eu ainda lembro quando eu ia visitar lá meu pai, que eu tinha uns 6 anos, lembranças pequenas, né? Minha mãe engravidou e tudo e me teve dentro de uma penitenciária. E eu também tive meu último bebê aqui também na penitenciária. Mas quem disse que essa vida tem que ser eterna? Eu vou vender fruta na praça, vou para a rodoviária, pego um boné lá e começo a cantar, o povo me dá dinheiro. Mas eu não tenho coragem de triscar em nada do que é errado, nunca mais na minha vida. Porque 6 anos aqui dentro e 4 meses é muito tempo. Então, assim, eu quero mudar totalmente. Quando eu sair daqui desse portão para fora, eu não vou esquecer desse lugar, porque foi daqui que começou a história, né? Danila ainda paga pelo crime, mas já conseguiu gravar até um CD com esse novo amor descoberto pela própria voz. Existe o futuro, e ela sabe que existe. Eu quero poder voltar aqui pela porta da frente, sentar com as mãos para trás e sentar com a cabeça baixa. Entrar para poder cantar. E as crianças se perdendo com um crack lá fora, é difícil de acreditar. O STJ 25 anos de hoje fica por aqui. Mas na semana que vem o assunto é cultura. Isso mesmo. O tribunal trabalha com a justiça, mas é sempre bom respirar a arte. Você vai conhecer um espaço que recebe lindas obras e exalta a criatividade, o conhecimento, a sensibilidade de quem tem o dom da arte. Artistas estrangeiros e brasileiros têm um lugar reservado. A iluminação é ótima, o espaço é fantástico. O espaço é do artista, é do cidadão. Muita gente nem sabe, mas pode chegar ao STJ para admirar quadros, desenhos, fotos, parar um pouquinho e apreciar contornos e cores. Contemplar o que é original, delicado, único. As facetas do ser humano, muito bonito. É na semana que vem. A gente se encontra até lá.